Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Melchior Sanches e esse é mais um Vitor Vlog. E eu quero explicar que eu não falei mal das coisas que eu citei e que utilizar arquétipos é um recurso de roteiro muito válido. Quando eu cito colchas de retalho e cito nomes de autores de novela, eu tô na verdade citando trabalhos que usam os arquétipos muito bem para atingir um público massivo e um público menos exigente. O que não é um defeito, mas sim faz um uso inteligente no recurso literário de roteiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Melchior Sanches e bem-vindos a um Vitor Vlog. Sim, um vídeo novo, inédito, gravado agora, nesse ano. Bom, eu tenho que falar que eu me mantive afastado do canal por algum tempinho, porque eu tava terminando meu livro e terminei ele, tá passando pela edição agora. E eu tive uns problemas pessoais aí, que não é o caso, mas eu dei uma afastada do canal, mas eu estou de volta com um roteiro, com coisas novas e algumas coisas pra debater, que eu acho que eu andei pesquisando algumas coisas e achei legal falar. Bom, e hoje a gente vai falar de um tema que eu achei muito legal. Tô ficando cego com esse flash, meu Deus. Acompanhando o canal do Isaac Ness do Entre Planos, eu percebi alguns casos de arquétipos do cinema que batiam muito com o tema do que eu sou mais apaixonado, as telenovelas. E falar da teledramaturgia como um todo é falar de casos de arquétipo. Isso passa entre todas as vertentes de obras artísticas, como por exemplo, filmes, livros, séries e todos esses casos. Tem o cientista maluco, a garota patricinha, a mulher vingativa. Isso, por exemplo, é o que faz as pessoas dos memes compararem Castelo Rá-Tim-Bum a Harry Potter. No Brasil, além da literatura, é culturalmente normal a gente relacionar o foco da nossa teledramaturgia nacional nas telenovelas, que é indiscutivelmente uma cultura latina. E quando a gente faz um produto com um público menos exigente, a gente pode usar esses arquétipos como recurso válido de roteiro. Pensa nas novelas do Você Carrasco, por exemplo. É fácil definir essas novelas com seus arquétipos muito comuns, como a família do chiqueiro que joga as pessoas lá no chiqueiro, a moça vingativa, a prostituta sedutora, a mocinha sofredora e assim vai. Todos esses arquétipos, construídos na longa carreira do Valser, foram costurados naquela coxa de retalhos que foi a da Mundo Bom. O público-alvo da Rede Record, por exemplo, tem os seus arquétipos dentro dos personagens mais profetas e santificados ou intocados, como a Bíblia manda. E assim, a Record tem personagens com foco contemplativo e profético. E por fim, a segunda maior emissora do Brasil, e também conhecida como a que faz uso desses arquétipos de maneira mais óbvia e clichê possível, tendo visto o foco da dramaturgia no público menos exigente, é o SBT. Assistindo a quinta produção nacional da emissora, desde a retomada da dramaturgia nacional infantil, eu percebi alguns arquétipos repetitivos dentro do próprio contexto da emissora, que já foram reutilizados dentro do próprio gênero e subgênero infantil. Por exemplo, a menina Patricinha, Filipa, Maria Joaquina, as Top 5, Isabela de Cúmplice de um Resgate, todas dividindo esse pódio das endinheiradas inconsequentes. Ou o protagonista ingênuo que sofre o bullying da Patricinha. A gente tem o Cirilo, tem a Manuela e tem a Poliana, que compartilham também desse arquétipo. Isso, embora seja uma muleta de roteiro, não é negativo. É usual e tem funcionado muito bem. E dessa forma, o SBT utiliza esses arquétipos para a construção de seus personagens. Eu mesmo utilizei de arquétipos para a construção do meu livro. Mas isso pode ser um pouco problemático quando ele fica repetitivo, e começa a se tornar o perfil daquele tipo de pessoa. Por que o padeiro tem que ser sempre português? E Poliana, embora também seja coxa de retalhos do SBT, é a mais competente na desconstrução desses arquétipos. E é bom desconstruir. A nacionalização e a regravação das telenovelas latinas faz o SBT dar uma humanizada nesses personagens e suavizar esses arquétipos que na obra original eram tão ou mais caricados do que a gente vê por aqui. Mas afinal, e o livro de Poliana, era assim também? Bom, e assistindo Poliana foi então que eu resolvi comprar o livro para fazer essa comparação. E aí eu percebi que era imensamente pior. O livro funciona como uma fábula, onde são apresentados pra gente arquétipos genéricos como a moça amargurada, a idosa sofredora, o órfão abandonado. E todas são colocadas em choque, em prol de deixar suas frustrações de lado, em prol do jogo do contente e do positivismo carregado pela Poliana. E é aqui que o livro começa a ser 100% desumanizado. Quase como numa fábula de Esopo. Eleanor coloca o jogo do contente como uma salvação quase que religiosa dos problemas, onde ela diz, por exemplo, que a senhora Snow devia ficar feliz, porque existem ainda pessoas que não são inválidas como ela no mundo. A única hora em que a Poliana é colocada em xeque é quando ela começa a trazer um monte de animais e órfãos pra casa dela, e aí a tia começa a dar um pause nela. Mas os personagens evoluem, só que de igual desumanização. Tia Polly é descrita a todo momento que estava se acostumando aos caprichos da menina e que a todo momento ela gostava desse positivismo da garota e aos poucos estava se acostumando a conviver com ela. Isso quando Poliana é colocada, por exemplo, no momento chave da história, que eu não vou dar spoiler, a tia Polly se vê de cara com o que ela precisava fazer. Jogar o jogo com a Poliana que perdeu as esperanças. O livro é uma fábula de comemoração à vida, ao tempo livre, ao amor e ao positivismo como um todo.
É de uma visão poética, mas com saldo moral extremamente positivista, quase que soando como excessivo ou estranho. Por fim, o trabalho de adaptação da Elisa Bravanel é extremamente difícil, já que ela tem que matar a essência do livro, que é essencialmente poético e subjetivo, para fazer uma novela objetiva direcionada a crianças. Ao jogar arquétipos caricados de forma humanizada na televisão, a novela então recebe saldo positivo, justamente por funcionar tão bem, sendo tão diferente da sua prequela. Achei interessante essa pesquisa, essa leitura e resolvi compartilhar com vocês. E como os arquétipos da fábula subjetiva são tão diferentes dos arquétipos usados na teledramaturgia, e como o trabalho da Elis foi tão difícil em condensar tudo isso em uma telenovela, é você pensar que os arquétipos têm essencialmente a mesma função, mas são aplicados de formas diferentes nas suas obras diferentes. Faz sentido? Arquétipos serão sempre a mesma muleta de roteiro em prol de colocar caricaturas de seres humanos pra gente pré-definir criação de personagens. E deixo aqui meus parabéns para as obras modernas que tentam desconstruir os arquétipos. Seja com inversão de gênero, como o Deus Ex Machina sisudo de Capitã Marvel, ou como inversão total da base já cimentada desses arquétipos. Afinal, desconstruir arquétipos é garantir uma obra mais real, moderna e palpável para o público como um todo. Bom, galera, é isso. O vídeo fica por aqui. Eu queria muito falar sobre isso. Eu tô muito viciado nos canais do Isaac Nese e do Entre Planos. Não tô ganhando nada a fazer divulgação de ninguém. Eu só achei muito legal e eu pesquisei muito sobre esses arquétipos. E eu sou muito viciado em novela, então eu achei muito bom me relacionar com um produto que pra mim é tão palpável e fácil de definir. Então, como que os arquétipos se relacionam com a teledramaturgia? Os arquétipos são bons? São ruins? São uma muleta de roteiro ainda válida nos dias de hoje? Dá pra gente desconstruir esses arquétipos? Dá pra gente usar esses arquétipos ainda? A gente pode usar eles e desconstruir eles? Dá pra gente mesclar as duas coisas e fazer um arquétipo moderno? Dá. Arquétipos não são só preconceito, não são só uma base fundamentada, mas são uma base caricata social de seres humanos. Não sei se faz muito sentido, mas a gente precisa disso para pré-definir, entender, se identificar e comparar. Até porque o efeito de comparação é como funciona a mente humana. A gente precisa comparar, a gente precisa ter um modo de comparação, a gente precisa ter com o que comparar. E assim a gente consegue entender melhor uma obra, um livro, uma novela, um filme, enfim, uma obra artística como um todo. Bom, é isso, então deixa seu gostei, compartilha aí se vocês gostaram. Eu escrevi esse roteiro muito mais elaborado do que qualquer vídeo que eu costumo fazer. Eu normalmente não faço roteiro, ou raramente faço roteiro, muito menos elaboradaço como isso daqui, que eu precisei até de um TP pra me ajudar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, valeu por assistirem o vídeo e sei lá, até o próximo vídeo. Falou!